Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo histórico. E no tema de hoje nós temos reformas religiosas. Estão preparados para saber um pouco mais sobre esse tema? Então vem com a gente que a gente vai te explicar tudinho. Bom, gente, vamos começar falando um pouquinho sobre crises de espiritualidade. Bom, gente, durante a Idade Média, a Igreja Católica enfrentava críticas, mas também conseguia controlar os movimentos descendentes. Na Idade Moderna, surgiram rupturas definitivas, que, como a reforma religiosa foi iniciada dentro da própria igreja, deu origem a novas religiões cristãs, como os protestantes, que rejeitavam a autoridade do Papa. Esse movimento ele foi impulsionado por uma crise de espiritualidade e pela inadequação do discurso da igreja frente às transformações econômicas. Como o surgimento do lucro e do trabalho voltado ao mercado, além disso, as práticas questionáveis da própria igreja, como a venda dos objetos religiosos, o mau preparo dos padres e o desrespeito mesmo, ao celibato que enfraqueciam a sua autoridade. Bom, gente, a principal crítica do século XVI era a venda de indulgências, em que, por exemplo, o perdão dos pecados era trocado por dinheiro. E essa prática ela foi envolvida até o Papa Leão X, que usava recursos para a reconstrução da Basílica de São Pedro. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre dualidade teológica. Bom, naquela época, a Igreja Católica estava muito enfraquecida, também porque existiam duas maneiras diferentes de entender o cristianismo. A primeira, que era a doutrina oficial, chamada de tomismo, que dizia que os padres eles deviam participar do dia a dia das pessoas e que a salvação vinha por meio de boas ações. E diziam que o que ajudava a justificar a venda de indulgências, já que doar dinheiro para a igreja era visto como uma boa obra, entre aspas. Bom, gente, por outro lado, a teologia de Santo Agostinho dizia que só Deus podia decidir quem seria salvo, e que o ser humano não tinha como garantir isso com ações ou com dinheiro. Essa confusão entre essas duas doutrinas, ela criava crises dentro da própria igreja. Muita gente achava que era hora de voltar à teologia antiga, mais fiel ao cristianismo original, e foi nessa ideia que se basearam os grandes reformadores, como Lutero e Calvino. Bom, gente, agora vamos falar sobre antecedentes da reforma. Bom, durante o século XIV, o inglês John Wycliffe, ele criticava a riqueza do clero e acabou excomungado. Um tempo depois, um cara chamado Jan Hus, da Boêmia, defendia uma religião mais simples e acessível ao povo, onde qualquer um poderia falar o nome de Deus, o chamado sacerdócio universal. Por isso, ele foi perseguido e queimado vivo. Já no final do século XVI, o humanista Erasmo de Rotterdam também criticou o comportamento do clero em sua obra Elogio da Loucura. Ele queria uma religião mais baseada nos evangelhos e pregava a tolerância religiosa. Esses pensadores, eles ajudaram a preparar um caminho para as reformas. Bom, gente, então vamos agora para as tão faladas guerras de religião. Bom, o luteranismo, ele teve um grande impacto no Sacro Império Romano Germânico, que após ser excomungado, Martim Lutero, foi convocado pelo imperador Carlos V para a Dieta de Worms, onde ele se recusou a renunciar às suas ideias, afirmando que ele seguia apenas a Bíblia e a sua consciência, e por isso ele foi completamente banido do império, mesmo pressionado a submeter a autoridade da igreja. Lutero ele também manteve a sua posição, reforçando que o conflito entre a fé individual e a autoridade religiosa. Bom, em 1531, os príncipes protestantes formaram uma liga e eles enfrentaram o imperador Carlos V. Em 1555, assinou a Paz de Augsburg, o acordo que permitia que cada governante escolhesse cada religião e de sua religião. O luteranismo ele ofereceu uma alternativa à Igreja Católica que, defendendo uma fé simples, sem intermediários, mas ainda com desconfiança quanto ao lucro e ao uso de dinheiro. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre a religião luterana? Em 1517, Martim Lutero ele iniciou uma reforma protestante. E, ao criticar a venda de indulgências e a salvação por suas obras, ele tinha 95 teses que atacavam diretamente o Papa, que logo se espalharam. Lutero, ele corrompeu com a igreja
e contou com o apoio dos nobres alemães e traduziu a Bíblia para o alemão, facilitando o acesso à leitura religiosa. Ele também defendeu, gente, que a salvação vem apenas pela fé, sem precisar das obras ou da intermediação do clero. Ele reduziu os sacramentos a 2, que ficou em batismo e eucaristia. Assim, ele fundou uma nova religião cristã com culto simples. E ela era liderada por pastores que podiam se casar. Bom, a doutrina calvinista foi criada por João Calvino, um teólogo francês, que foi um dos grandes nomes no protestantismo, especialmente em Genebra, influenciado por Lutero. Ele defendia a salvação pela fé, a leitura da Bíblia e a rejeição ao culto de imagens. E a sua principal contribuição foi a doutrina da predestinação absoluta, segundo a qual Deus já decide, desde o nascimento, quem será salvo ou condenado. Bom, para o Calvino, os sinais de salvação eles estavam na vida virtuosa, que ela era marcada pelo trabalho duro e pela economia. Essa visão valorizava o acúmulo de riqueza e condenava a miséria e combinava bem os interesses da burguesia. Foi por isso o calvinismo se espalhou rapidamente, especialmente entre os burgueses da Suíça, da Holanda e da França, da Escócia e da Inglaterra também, se não me engano, tornando-se a principal forma de religiosidade burguesa na Idade Moderna. A ética protestante e o espírito do capitalismo. A ética protestante, principalmente a calvinista, valorizava o trabalho duro, a vida simples e a economia, rejeitando prazeres e excessos. Isso levou à ideia de que o dinheiro ganhou deveria ser reinvestido, o que se encaixava no espírito do capitalismo que surgia. O sociólogo Max Weber, em 1905, escreveu o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde afirmou que países protestantes tinham mais chance de se desenvolver economicamente. Ele citou exemplos como Holanda, Inglaterra e Estados Unidos, todos influenciados pela ética calvinista. No fim, Weber mostrou como mudanças na mentalidade religiosa podem ter impacto direto no desenvolvimento econômico de uma sociedade. A Reforma Anglicana. A Reforma Anglicana começou quando o rei Henrique VIII quis anular seu casamento com Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena, mas o Papa recusou. Em proposta, Henrique rompeu com Roma e em 1534 criou a Igreja Anglicana, com um ato de supremacia, tornando-se chefe da igreja na Inglaterra. Ele tomou os bens da igreja e passou a controlar seus impostos. Embora a motivação tenha sido pessoal, isso reforçou o poder do rei e teve grandes efeitos políticos. A doutrina da nova igreja, no início, teve forte influência calvinista. A reação da Igreja Católica contra a Reforma. A Igreja Católica reagiu ao avanço do protestantismo com a Contra-Reforma, buscando se moralizar e reafirmar seus dogmas. O Concílio de Trento, 1546 a 1563, aboliu a venda de indulgências, puniu padres corruptos e reforçou a reforma do clero. Reafirmou também o uso do latim, o celibato clericial, a infalibilidade do Papa e a transubstanciação. Para combater os protestantes, foi criado o Santo Ofício, que intensificou a Inquisição, perseguindo hereges e judeus convertidos, cristãos novos, principalmente em Portugal e Espanha. Muitos judeus fugiram para outros países e colônias, inclusive o Brasil. A igreja também criou o Índice de Livros Proibidos, o Index, censurando obras de pensadores como Galileu, Copérnico e Erasmo de Roterdã. Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, fundada em 1534, foi por Inácio de Loyola, tinha como missão combater o protestantismo e expandir o
Catolismo. Os judeus eram bem formados e intelectuais e atuavam principalmente na educação e na catequese, especialmente nas colônias, como na América, Índia e China, como destaques para o trabalho junto aos indígenas no continente americano. Os resultados. A Reforma Protestante dividiu a cristandade novamente, permitindo a leitura e interpretação individual da Bíblia, o que levou ao surgimento de diversas vertentes cristãs. Nos países protestantes, isso impulsionou a alfabetização, enquanto nos católicos houve censura e repreensão ao pensamento livre. Politicamente, os protestantes começaram a se separar religião a Estado, com exceção da Inglaterra. A reforma também gerou guerras e perseguições religiosas em vários países europeus, além de intensificar a repreensão aos judeus na Península Ibérica.